Vamos lá, gente. Vamos resolver esses probleminhas aqui. O primeiro problema diz o seguinte: uma proveta cheia até a borda com água pesa 500 gramas. Quanto pesa a mesma proveta cheia pela. Não, ele diz o seguinte: a mesma proveta cheia pela metade pesa 325 gramas. Então, a metade pesa. E com água pesa 500 gramas. Quantos gramas de água cabem na proveta? Então, vamos lá. A forma mais fácil de resolver isso é o seguinte: você tem a sua proveta aqui. Quando você enche ela toda com água, ela vai pesar 500 gramas. Quando você enche ela pela metade, digamos que aqui seja a metade, ela vai pesar 325 gramas. Então você faz o seguinte: vamos imaginar, se eu colocasse essa água nesse resto, nessa metade que está vazia aqui, a proveta iria de 320, o peso total iria de 325 gramas para 500 gramas. Então você pode ver a diferença, menos 325, 175. Então, 175 gramas é o peso dessa, dessa água aqui, metade da água. Porque o que tem de diferente delas é que uma está com a água inteira e a outra está com a água pela metade. Então, essa diferença de peso é por causa da metade da água que não tem nessa daqui. Então, resposta, duas vezes, opa, 175 gramas. É igual a 350 gramas, que é o peso da água. Se a água pesa 350, a proveta pesa 150. Ele não perguntou, mas esse problema tem várias formas de você fazer isso. Você pode usar equações, você pode colocar aqui proveta mais a água é igual a 500. Aqui você pode colocar proveta mais metade da água igual a 325. Você, por exemplo, aqui, a gente pode subtrair as duas equações. Tirar essa segunda dessa daqui. Então, vai ficar P menos P dá zero, água menos metade da água. 1 meio de água é igual a 175. Que é exatamente o que a gente fez aqui, né? A diferença entre as duas é a metade da água. Se metade da água, a água é igual a 350. Isso aqui também dá o resultado certo. Você pode fazer também uma espécie de álgebra de pesos, que é o seguinte: se você pega duas provetas cheias pela metade e outra proveta cheia pela metade, essas duas juntas vão pesar 650, certo? Que é o dobro de 325. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar essa água e jogar essa água aqui. Então eu vou ficar com uma proveta cheia d'água e uma proveta vazia, certo? E as duas juntas pesam 650. A proveta cheia d'água eu já sei que pesa 500. Então a proveta vazia vai pesar 150. E aí é só eu subtrair de 500, né? Pego esse 500, que é a proveta cheia d'água, tiro o peso da proveta, eu tenho só o peso da água. 500 menos 150 vai dar 350. Todas as formas diferentes que você tem de resolver essa questão, todas elas vão dar o mesmo resultado, 350. Vamos lá, questão número 2. O que é maior? Isso vezes isso ou isso vezes isso? São números grandes, então a gente não quer fazer essa conta. A gente vai, como um bom todo matemático é preguiçoso, a gente vai tentar simplificar isso daqui. Primeira coisa que a gente observa são esses números aqui. Esses números são o mesmo algarismo repetido, vai, 333, 333, 444, 444. A primeira coisa para a gente observar é o seguinte, que numa multiplicação a gente consegue decompor números como esse nisso daqui. 1, vezes 3, quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá justamente 333, 333. Então isso daqui é
observação que ajuda a resolver esse problema. Como que vai ajudar? A gente decompõe isso daqui tudo. Então a gente tem 3. Esse primeiro número aqui vai ser igual a 3 vezes 1. Vamos botar o númerozinho, desenhar ele direito. Vezes, esse segundo número aqui é 4 vezes 1. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente pode dizer que esse número aqui é igual a 3 vezes 4 vezes 1 vezes 1. Esses fatores aqui, a gente pode trocar eles de lugar à vontade, que o resultado vai ser sempre o mesmo. A multiplicação é uma operação comutativa. Vamos lá, agora vamos ver esse segundo número daqui. 2, a gente sabe que é igual a 2 vezes 1. Agora, esse outro número aqui, ele tem um algarismo diferente, que é esse 7 aqui no final. Então a gente pode imaginar, a gente pode pensar nisso daqui de duas formas. A primeira delas é a seguinte: a gente simplesmente escreve esse número como se fosse 666 mais 1. Né? A gente pode falar isso. E lembrando que aqui a gente tem que colocar parênteses, porque a gente precisa somar esse 1 aqui para ficar igual a esse daqui, para depois multiplicar. Então é importante esse parênteses aqui. E agora a gente pode. Vamos fazer o seguinte: não vamos expandir isso daqui ainda não. Vamos manter como estava inicialmente. 2. A gente pode usar a propriedade distributiva da multiplicação, que a gente aprende lá no ensino fundamental. Esse número é igual a 2 vezes 6 mais 1 vezes 2. Um vezes qualquer número vai dar o próprio número, né? Então aqui a gente só pode escrever direto isso daqui. 2. Aqui, nesse pedaço, a gente pode fazer exatamente o que a gente fez ali. Vamos separar. Vamos tirar aqui o 2 e aqui a gente tira o 6. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 1 vezes 1. E aqui a gente repete, mais 2. Aqui, como esses numerozinhos aqui são pequenos, a gente pode fazer essa multiplicação, né? Que é fácil. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 1. 1 vezes 1. E aqui 2 vezes 6 também vai dar 12. Vezes 1 vezes 1. 2. Então pronto, ó. O primeiro número a gente conseguiu transformar ele e escrever dessa forma, e o segundo número a gente conseguiu transformar ele e escrever dessa forma. Então a gente repara que este número aqui é exatamente igual a este que está nesse pedaço daqui. Então, já ficou muito claro. Esse segundo número daqui é o maior, e a diferença entre eles é justamente isso aqui. Né? O segundo número é igual ao primeiro número mais 2. Tá? Então, este número aqui é maior e a diferença 2. Então, pronto, está resolvido esse problema. Vamos lá. Próxima questão. Uma questãozinha de geometria. Dados um triângulo ABC. Quando a gente fala triângulo ABC, a gente diz que os vértices deles são chamados de A, B e C. Ângulo B igual a 90 graus, então é um triângulo retângulo.
AB igual a BC, que é igual a 1. Ou seja, este lado aqui, que é o lado AB, ele mede 1, é igual a este lado aqui, que também mede 1. Então, esse daqui é um triângulo retângulo isósceles, né? Esse lado é igual a esse lado aqui. Um ponto M escolhido aleatoriamente no lado AC, ou seja, você pode colocar esse ponto M em qualquer lugar do lado AC. É possível saber qual é a soma das distâncias de M ao lado AB e ao lado BC? O que ele está perguntando, então? Essa aqui é a distância de M até o lado AB. E essa aqui é a distância de M até o lado BC. Tá? Quando a gente traça essas distâncias são traçadas assim, fazendo uma reta perpendicular ao lado. Então ele quer saber, por exemplo, essa daqui vamos chamar de D1 e essa aqui vamos chamar de D2. E aí ele está perguntando se é possível a gente saber a soma da distância 1 mais a distância 2. Então vamos lá. Aqui a gente faz o seguinte, nesses pontinhos aqui, a gente divide esses dois comprimentos aqui. Como isto daqui é um retângulo, a chave desse problema é visualizar isso daqui, que isso daqui é um retângulo. Tá, vamos fazer só um traçado mais simples para não bagunçar muito aqui. Se isso aqui é um retângulo, esse lado de cima é igual a esse lado de baixo. Então, esse lado aqui é D1 e esse lado aqui é D2. Tá, e a chave para a gente resolver esse problema é a seguinte. A gente precisa reparar que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles são semelhantes ao triângulo ABC. Ou seja, eles também são triângulos isósceles, onde esse lado é igual a esse lado e esse lado é igual a esse lado aqui. A gente consegue ver isso pelos ângulos. Uma das formas da gente ver isso é pelos ângulos. Então, por exemplo, num triângulo retângulo isósceles, a gente sabe que esses dois ângulos aqui medem 45 graus. Se esse mede 90 e esse mede 45, esse aqui vai ter que medir 45 também. E esse também 45. Então, esses triângulos são todos isósceles. Se eles são isósceles, este lado é igual a esse lado. Então, a gente pode dizer que este comprimento aqui embaixo, ele mede D2. E esse comprimento aqui em cima, ele mede D1. E aí pronto, visualmente a gente já tem a nossa resposta. D1 mais D2 é igual a 1. Né? O comprimento desse lado todo é 1, mas esse lado a gente conseguiu dividir num comprimento equivalente, igual a D1 e no outro igual a D2. Então, D1 mais D2 é igual a 1. É a nossa resposta aqui. Vamos lá, próximo problema. Problema de cofrinho. Vamos lá. Pedro quebrou seu cofrinho de porco. Bom, para quem não sabe, antigamente se usava muito cofrinhos em formato de porco. Uma carinha de porco e tinha um buraquinho aqui onde você colocava as moedas. E você não conseguia tirar as moedas daqui de dentro, só quando você quebrava o porquinho. Então a ideia é que você ia guardando um monte de moedas e aí quando você quebrava você tinha uma quantidade grande de moedas para comprar alguma coisa que você queira. Então vamos lá. Quando ele quebrou o cofrinho de porco, ele sabia que não tinha mais do que 100 moedas. E ele dividiu as moedas em pilhas de 2 moedas cada. Ou seja, ele bota uma moeda aqui, 2 moedas nessa pilha, e assim por diante, várias pilhas de 2 moedas, e ele viu que sobrou uma pilha. Uma moeda, desculpa. Então, daqui a gente já tira que ele tem um número ímpar de moedas. Tá?
Aconteceu a mesma coisa quando Pedro dividiu as moedas em pilhas com 3 moedas, com 4 moedas e com 5 moedas. Então ele, aparentemente, ele estava querendo dividir o dinheiro dele em pilhas com o mesmo número de moedas. Então ele tentou com 3 moedas, em várias pilhas, só que também sobrou uma moeda. Com 4, mesma coisa, com 4 moedas, sobrou uma moeda. E com 5, a mesma coisa. E aí ele pergunta: quantas moedas havia no cofrinho? Vamos ver se com essas informações aqui a gente consegue saber. E vamos lá, a chave para essa questão é a seguinte: vamos tirar essa moeda aqui que sobrou. Vamos tirar essa moeda. Vamos tentar descobrir quantas moedas que tem aqui nesse grupo de moedas e depois a gente devolve essa moeda. A gente soma essa moeda de volta. Então vamos lá. Essa quantidade de moedas, ela pode ser dividida em pilhas de 2 moedas, de 3 moedas, de 4 moedas e 5 moedas. Então a gente tem que ter um número que é múltiplo de 2. Quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 4, 8, 12, 16 e 5, 10, 15, 20. Então a gente sabe que essa quantidade de moedas aqui, que é a quantidade total menos uma, que é essa daqui que a gente tirou, ela precisa ser um múltiplo de 2, precisa ser um múltiplo de 3, de 4 e de 5. Então, por exemplo, a gente imagina, ela poderia ter 12 moedas. Ó, 12 está aqui, mas o 12 não está aqui. Então, o 12 não pode. A gente tem que achar um número que esteja nessas 4 listas aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente pode observar uma coisa. Todos os números aqui, que são múltiplos de 2, são números pares, né? Essa lista daqui, ela também só tem números pares. Então, todos os múltiplos de 4, eles são múltiplos de 2 também. Então, a gente, na verdade, nem precisa dos múltiplos de 2. Basta considerar os múltiplos de 4. Então, já simplificamos um pouco aqui. Você pode fazer isso na mão, continuando essas listas aqui. Ou podemos fazer por fatores primos. Se a gente fatorar esses números aqui, 3 só tem um fator primo, que é o próprio 3. 5 também, 5 já é um número primo. E 4 é igual a 2 vezes 2. Então, nesse caso, a gente sabe que o menor múltiplo comum desses 3 números aqui, que é o MMC de 3, 4 e 5, vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Que é igual a 60. O próximo múltiplo de 3, 4 e 5 vai ser 120. Então, na verdade, essa daqui é a sequência onde você sempre vai somando 60. Ó. Mais 60, mais 60, mais 60. Essa sequência aqui é a sequência dos números que são múltiplos de 3, 4 e 5. E, obviamente, são múltiplos de 2 também, porque são todos pares. Só que ele fala aqui que o cofre não tinha mais do que 100 moedas. Então, a única quantidade de moedas que possível seria 60. Só que a gente tem que lembrar que a gente tirou uma moedinha lá no começo. Então, na verdade, a resposta é igual a 61 moedas que ele tinha no cofrinho. Só para conferir, 61 moedas. Quando você divide em pilhas de 2, você vai ter 30 pilhas de 2 moedas
3, 61 igual. Pode ser igual a 30 vezes 2 mais 1. Quando ele faz as pilhas de 3 moedas, 20 pilhas de 3 moedas mais 1, 4 moedas. 15 pilhas de 4 moedas mais 1. E 5 moedas, 12 pilhas de 5 moedas mais 1. Tudo isso aqui vai dar 61. Então, só para conferir que o resultado está correto. 61 moedas. E vamos para o próximo. O próximo dizia o seguinte: uma placa retangular de aço medindo 17 por 10 centímetros, ou seja, é uma placa retangular, onde aqui mede 10 centímetros e aqui mede 17 centímetros. Ela foi desenhada em uma folha de papel e, usando apenas a placa, o papel e um lápis, encontre o centro do retângulo de papel sem dobrá-lo. Tá, então pegamos aqui uma folha de papel. Bom, podemos presumir que essa folha de papel é maior do que 10 por 17, né? Já que ele desenhou aqui a placa. Então, provavelmente ele colocou a placa e traçou aqui o contorno. Vou botar o 17 aqui embaixo. E agora ele quer achar exatamente aqui o centro desse retângulo, só que sem usando somente a placa, o próprio papel, né, onde está desenhado, e um lápis. Então a gente só pode usar essa placa aqui e um lápis. A gente não tem régua, a gente não tem compasso, não tem transferidor, não tem nada. A gente só pode usar a própria placa. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro deixa eu desenhar um retângulo mais certinho aqui. Como que a gente acha o centro de um retângulo? Uma das ideias, se a gente achar o ponto médio daqui e daqui, a gente pode ligar os dois. Mas a gente precisaria de uma régua para ligar. Mas a gente tem uma placa retangular. A gente pode até colocar a placa retangular aqui e riscar aqui, se a gente souber esses pontos médios. Só que a gente não tem uma régua para medir esse ponto médio, nem um compasso. Outra possibilidade seria se a gente conseguisse traçar as diagonais. As diagonais, elas se cruzam exatamente no centro de um retângulo. Só que a gente não consegue traçar essa diagonal. Por quê? A gente sabe que essa diagonal ela é maior do que 17 centímetros. E a gente só tem essa placa aqui. Então, se a gente fosse colocar a placa aqui para ligar um ponto no outro, a placa ia terminar antes de chegar ali no outro ponto. Então, a gente teria que continuar esse desenho aqui na mão. E aí ia sair errado, a gente não ia achar o centro exatamente onde ele está. Então, essa que é a grande questão aqui do problema. E aí, como sempre, é, a resposta está na gente simplificar esse problema. Como é que a gente simplifica esse problema? A gente coloca, por exemplo, vamos desenhar aqui de outra cor aqui. A gente pode colocar essa placa aqui e fazer essa linha daqui. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer, que a gente pode traçar. Então vamos fazer isso. Essa linha daqui, a gente sabe que ela vai ficar a 10 centímetros de distância daqui. Certo? Então a gente já dividiu a figura aqui num retângulo e num quadrado de 10 por 10. Se esse lado aqui mede 10, esse lado aqui mede 7. Ok. Agora a gente pode fazer uma operação simétrica, que é colocar a placa aqui colada nesse lado daqui e riscar esse lado daqui.
Então vamos fazer isso. Colocamos a placa aqui e riscamos. E aqui também mede 7, essa figura é simétrica, né? 7 mais 7, 14, para 17 faltam 3. Aqui no meio nós temos um retângulo de 3 por 17. Agora, como essa figura é simétrica, aqui a gente tem uma distância de 7 e aqui a gente tem uma distância de 7, o centro desse retângulo verde aqui é exatamente no mesmo local que o centro do retângulo grande. Por quê? Porque esse retângulozinho aqui está centralizado nele. Então, aqui a gente também pode tentar uma das técnicas. A gente não sabe o ponto médio, mas a gente já pode traçar essas diagonais, porque o problema ficou mais simples. Agora a gente quer achar o centro de um retângulozinho menor. Quanto é que medem essas diagonais aqui? Bom, vamos ver aqui pelo teorema de Pitágoras, uma diagonalzinha. Vamos deixar uma diagonal desenhada aqui. Uma diagonalzinha dessa vermelha vai ser igual, vamos chamar essa diagonal de D. D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 10 ao quadrado. D ao quadrado é igual a, quanto é que dá isso aqui? 9 mais 100 igual a 109. Bom, D ao quadrado igual a 109. D igual a raiz quadrada de 109. É... Se isso aqui fosse raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 100 é igual a 10, raiz quadrada de 121. A gente sabe que é 11. Então, raiz quadrada de 109 é algum número entre 10 e 9. Então, esse D aqui é igual a 10, alguma coisa. Ou seja, eu consigo traçar essa diagonal, porque eu tenho uma placa que mede 17 centímetros. Então, como é que a gente faz? Muito simples, a gente coloca a placa aqui, a gente faz essa placa encostar nesse ponto aqui, que já está traçado, e nesse ponto aqui, que também já está marcado, e traçamos a diagonal. Fazemos a mesma coisa para outra diagonal e encontramos exatamente o centro do retângulo. Então é assim, de uma forma criativa, a gente usa essa placa para traçar essas duas retas aqui, e agora nosso problema ficou menorzinho. A gente tem que encontrar o centro desse retângulozinho aqui do meio. E aí, traçando as duas diagonais, a gente encontra esse centro. Então pronto, problema resolvido. Vamos para o próximo, número 6. Ângela tem 7 batatas, Miguel tem 5, Gregório não tem nenhuma. Então vamos lá. A Ângela chegou com 7 batatas. Miguel com 5 batatas. A gente pode até desenhar já de cores diferentes, né, para distinguir as batatas. Miguel, 5 batatas. E Gregório, coitado, não tem nenhuma, esqueceu de levar as batatas. Então, eles juntaram as batatas para fazer um pote de purê de batata. Ou seja, pegaram um pote cheio de batata, colocaram essas batatas, misturaram tudo e fizeram um purê de batata. E dividiram igualmente entre os três. Ou seja, dividiram isso aqui em 3 partes iguais e cada um comeu exatamente 1/3 desse purê. Em troca pela sua parte, Gregório dá 12 pedaços de chocolate. Ah, então o Gregório ele levou um chocolate em vez de levar batatas. Vamos lá. Então ele tinha 12 pedaços de chocolate. Como deveriam dividir o chocolate entre eles para serem justos? O Gregório vai dar 12 pedaços de chocolate para Miguel e Ângela. Então vamos lá. Um primeiro raciocínio
pode ser o seguinte: se a Ângela deu 7 batatas e o Miguel deu 5 batatas, é justo que a Ângela receba 7 pedaços de chocolate e o Miguel receba 5 pedaços de chocolate, certo? Parece justo, né? Cada um vai receber uma quantidade proporcional à quantidade de batatas que eles trouxeram. Só que esse problema ele tem uma outra complexidade, que não é exatamente assim. É, seria assim se a gente estivesse contando o Gregório, mas esse chocolate aqui ele está pagando as batatas que, na verdade, foram consumidas pelo Gregório. Então, olha só. Se a gente pegasse uma quantidade dessa daqui, que é um terço desse purê de batata, quantas batatas tem aqui nesse terço de purê? São 4 batatas, certo? A gente tem um total de 12 batatas. E cada terço do purê é equivalente a 4 batatas. Então, o Gregório, na verdade, ele comeu 4 batatas, o Miguel comeu 4 batatas e a Ângela comeu 4 batatas. Então, vamos fazer um outro diagrama aqui. Ângela, Miguel e Gregório. A Ângela comeu 4 batatas e o Miguel comeu 4 batatas também. Então, na verdade, a Ângela ela deu 3 batatas para o Gregório e o Miguel deu uma batata para o Gregório. Essa é a conta que tem que ser feita. Na verdade, quantas batatas que cada um teve que dar para formar o purê de batatas que o Gregório comeu. Então, quando a gente faz essa conta, a gente percebe que a Ângela ela deu 3 batatas para o Gregório e o Miguel deu uma batata para o Gregório. Então, se o Gregório vai partir esses pedaços de chocolate para devolver para Ana e Miguel, para ser justo, a Ana teria que receber 3 quartos do chocolate e o Miguel 1 quarto. A Ana teria que receber 3 vezes mais do que o Miguel. Então é justo que o Gregório devolva 9 pedaços de chocolate para a Ana e 3 pedaços de chocolate para o Miguel. Então, resposta 3 e 9. Ok? Vamos para o próximo. O que diz o próximo? É possível cortar diversos círculos de um quadrado de lado 10 centímetros, de modo que a soma dos diâmetros dos círculos tenha 5 metros ou mais. Então ele está querendo saber o seguinte: ele tem um papelzinho quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Então ele quer recortar círculos aqui. Digamos que ele recorte um círculo grande aqui, um círculo pequeno, 2 círculos pequenos e outro círculo mais ou menos aqui. Então ele vai querer colocar um círculo aqui, como se a gente colocasse um círculo do lado do outro, né? Quando a gente tem um círculo, o diâmetro é a maior medida entre 2 pontos do círculo. Esse aqui é o diâmetro, que a gente geralmente representa pela letra D. Então, se a gente somar todos os diâmetros desses círculos aqui, é o mesmo que colocar os círculos um do ladinho do outro, um encostadinho no outro, e ver a distância total. Ele quer que essa distância total seja 5 metros. 5 metros são quantos centímetros? São 500 centímetros. E aí ele pergunta se é possível você fazer isso. Se a gente for usar uma intuição, na verdade, 500, imagina que isso aqui fosse 500 centímetros. Né? A gente teria que dividir por 5, mais ou menos,
Se a gente dividir isso aqui em 5 pedaços iguais, cada pedaço vão ser 100 centímetros. A gente ainda teria que dividir isso aqui em 10 pedaços iguais. Na verdade, a gente estaria falando de um papelzinho desse tamanho aqui. E aí a gente tem que cortar círculos e os círculos juntos têm que dar esses 500 centímetros aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar aproveitar, já que a gente tem pouco papel, vamos tentar aproveitar o máximo do papel. Vamos pegar esse papel. Vamos primeiro, se a gente cortar um círculo só, vamos fazer vários experimentos aqui. Digamos que aqui a gente corte um círculo só, grandão aqui. A distância que a gente consegue percorrer, quer dizer, a soma dos diâmetros é um círculo só, então a gente tem uma soma. Vamos colocar a letra S para não confundir com diâmetro. Tá? Para deixar bem claro que a gente está falando da soma aqui. Agora vamos dividir esse papel aqui em 4 pedaços iguais. Em cada pedaço desses aqui a gente corta um círculo. Então, cada círculo desses aqui vai ter um diâmetro de 5 centímetros. Então, a soma aqui é igual a 20. 5 vezes 4, né? Que a gente tem 4 círculos. Já melhorou. Então, quando eu cortei em círculos menores, já conseguimos uma distância maior, né? Digamos que aqui eu divida ele em 9. 9 vai dar um número, uma dízima periódica, né? Então não vamos dividir em 9, não. Vamos dividir em 16. Dividimos em 16 quadradinhos menores. Quanto que tem em cada quadradinho desse daqui, de lado? 2,5, certo? Se o lado todo tem 10, cada lado tem 4 quadradinhos. Então cada um tem 10 dividido por 4, que é 2,5. Então vamos recortar um círculo aqui em cada um desses quadradinhos aqui. E vamos ver a soma do diâmetro de cada um desses círculos. A soma vai ser igual a 16 vezes 2,5. Certo? Cada círculozinho desse daqui tem 2,5 de diâmetro. E eu tenho 16 círculos. Eu posso colocar um do lado do outro. Então, essa soma aqui vai dar quanto? 16 vezes 25, 2,5 vai dar 40. Então, ó, reparem que de 10 passamos para 20, de 20 passamos para 40. Então, vamos tentar picotar isso daí em pedacinhos cada vez menores. Para ver se isso daí aumenta e chega até os 5 metros. Digamos que eu pego esse quadrado e divido aqui em 10 pedacinhos aqui e 10 tiras assim. Ou seja, eu tenho 100 círculos aqui. Cada círculo vai ter quanto? Se aqui é um de 10 por 10, cada círculozinho que eu recortar aqui vai ter 1 centímetro de diâmetro. E eu vou ter um total de 100 círculos aqui. Eu não vou desenhar todos, claro, porque vai gastar muito tempo. Então, temos que aqui a soma é igual a 100 vezes 1 centímetro, que é igual a 100 centímetros. Já estamos melhorando. A gente estava em 10, 20, 40, 60, então a gente tem que dividir. Vamos ver, em vez de dividir por 10, vamos dividir em círculos muito pequenos. Muito, 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 muito pequenos. Vamos, em vez de 10, vamos dividir em 100 tirinhas aqui. Ou seja, a gente vai estar fazendo um quadrado de 100 por 100. Já que 10 por 10 não deu certo, vamos logo para o 100 por 100, para ver o que vai dar isso daqui. Quanto é que vai ter? Se eu recortar isso daqui
eu estou dividindo o lado do meu quadradinho aqui em 100 pedaços. 10 centímetros divididos por 100 vai dar quanto? Vai dar 0,1 centímetros ou 1 milímetro. Tá, talvez a gente deva fazer essa conta com milímetros. Vamos fazer essa conta com milímetros. A gente tem, na verdade, esses círculozinhos de 1 milímetro. E quantos círculozinhos a gente tem? A gente tem 100 vezes 100. 100 vezes 100 vai ser igual a 10.000. Então, na verdade, aqui a gente consegue uma soma de 10.000 círculos vezes 1 milímetro. Isso aqui vai dar 10.000 milímetros. Agora vamos transformar para centímetros de novo. Para transformar cada centímetro tem 10 milímetros, né? Então, para transformar de milímetro para centímetro é só dividir por 10. Quando a gente divide 10.000 por 10, essa soma vai ser igual a 1.000 centímetros. Ou seja, já passamos dos 5 metros. Na verdade, conseguimos 10 metros. Isso aqui é igual a 10 metros. Então, a resposta: sim, é possível que a soma dos diâmetros dos círculos tenha 5 metros ou mais, desde que você tenha muitos círculozinhos bem pequenininhos nesse quadrado. Ok, problema resolvido. Vamos para o próximo agora. Agora os problemas começam a ficar um pouquinho mais complicados. Para um experimento, um pesquisador coloca um ponto de tinta invisível numa folha de papel. Então, a primeira coisa nesse problema é conseguir entender o problema. Muita gente já tem dificuldade em entender problemas desse tipo. Vamos ler com muito cuidado aqui esse enunciado. Um pesquisador coloca um ponto de tinta invisível numa folha de papel. Vamos representar esse ponto por um pontinho amarelo aqui. E ele desenha também um quadrado com tinta normal na folha. Digamos que a tinta normal seja a vermelha. Só que é o seguinte, onde que está esse quadrado? Ele não fala onde está esse quadrado. Ele fala só que ele desenha um ponto com tinta invisível e um quadrado. Vamos, vamos desenhar, suponha que seja aqui. Depois, se a gente descobrir que esse quadrado está em outro lugar, a gente muda. No experimento, uma pessoa irá desenhar uma reta visível na folha. Por exemplo, repara que ele não fala a localização de nada. Ele só fala que o pesquisador colocou um ponto, depois desenhou um quadrado, e uma pessoa vai desenhar uma reta visível na folha. E o pesquisador, que está usando óculos especiais para ver o ponto, ele vai dizer de que lado da reta está o ponto invisível. Se ele está deste lado daqui ou se ele está deste outro lado da reta aqui. Ou ele vai dizer se o ponto está sobre a reta. Então, por exemplo, se essa pessoa desenhar uma reta que passa bem em cima do ponto, o pesquisador vai falar, o ponto está bem em cima da reta. Só que quem está com um óculos especial para ver o ponto é o pesquisador. A pessoa, na verdade, ela não está enxergando esse ponto aqui. Ela não sabe onde está o ponto. Então, essa é a situação. E agora ele pergunta o seguinte: qual é o menor número de retas que a pessoa precisa desenhar para descobrir com certeza se o ponto invisível está dentro do quadrado? Então, essa pessoa ela não sabe se o ponto está dentro do quadrado ou está fora do quadrado.
Então a brincadeira é essa. Essa pessoa ela vai desenhando retas. Por exemplo, se ela desenha uma reta aqui e o pesquisador fala: ó, o ponto está deste lado aqui da reta. Então essa pessoa já vai chegar e vai falar: ó, então esse ponto está fora do quadrado. Porque se o ponto estivesse dentro do quadrado, ele teria que estar desse lado da reta aqui. Só que, se ele desenha uma reta aqui, o pesquisador pode falar: ó, o ponto está desse lado daqui. A pessoa ainda não vai saber se o ponto está dentro do quadrado ou não. Esse ponto pode estar aqui, por exemplo. Pode não estar dentro do quadrado. Então ele pergunta o seguinte: qual é o menor número de retas que a pessoa vai precisar desenhar e perguntar para o pesquisador para descobrir com certeza se o ponto invisível está no quadrado? Então vamos lá. Uma solução que é mais ou menos trivial é a seguinte: ele desenha a primeira reta passando exatamente em cima de um dos lados do quadrado. E aí o pesquisador vai dizer para lá ou para cá. Se o pesquisador dizer que é para cá, para a esquerda, então está resolvido, está fora do quadrado. Se ele disser que está para a direita, a gente ainda não sabe. Então, digamos que essa pessoa desenhe quatro retas que passem exatamente em cima dos quatro lados do quadrado. Ela já vai saber, né? Por quê? Porque se o ponto está desse lado desse lado dessa reta, acima dessa reta e abaixo dessa reta, ele vai estar dentro do quadrado. Se qualquer uma dessas respostas for diferente, por exemplo, em vez de ser aqui, esse ponto está para esse lado aqui, ele já vai saber que está fora do quadrado. Então, com essas quatro retas, ele já consegue descobrir com certeza se o ponto está dentro do quadrado ou fora do quadrado. Ah, mas e se o pesquisador disser que o ponto está em cima de uma das retas? Por exemplo, nessa reta daqui. Ele diz que o ponto está em cima dessa reta aqui. Então, se ele está em cima dessa reta, mas está entre essas duas retas, então a gente sabe que esse ponto está exatamente aqui no lado do quadrado. Então a gente também consegue descobrir se ele diz se o ponto está em cima de uma das retas. Então essa é uma solução com quatro retas. Traçamos quatro retas, o pesquisador vai dizer para cada uma das retas se o ponto está de um lado ou do outro. E aí a gente vai poder afirmar com certeza se o ponto está dentro ou fora do quadrado. Só que o enunciado ele também ele faz uma pergunta mais difícil ainda. Ele pergunta qual é o menor número de retas que a pessoa precisa desenhar. Então a gente tem que ver se dá para fazer com menos de quatro retas. Então vamos lá. É, uma solução pode ser traçar uma diagonal nesse quadrado aqui. Já que pelos lados a gente conseguiu com 4, a outra ideia é você passar por dois vértices do quadrado. E aí, de novo, a resposta pode estar para cá ou o ponto pode estar para cá. Não vai fazer, na verdade, muita diferença, né? Porque a gente deixou dois triângulozinhos iguais, um para cada lado. Então, digamos que seja para esse lado aqui, que o pesquisador falou. O ponto está para esse lado aqui da reta. Agora, a gente pode traçar uma reta aqui. Se o pesquisador, de novo, se o pesquisador disser que for para lá, já sabemos que o ponto está fora do quadrado. E o caso mais difícil é quando ele disser que o ponto está para cá.
Na verdade, o ponto pode estar em qualquer lugar nessa região aqui. Quer dizer, fora do papel não, né? Tem que estar dentro do papel. Ele pode estar dentro dessa região aqui. Então, agora é só a gente traçar uma reta que passa em cima desse lado aqui. Se ele disser que for para cima, está fora do quadrado. Se disser para baixo, está dentro do quadrado. Na verdade, vai estar dentro dessa metade do quadrado. Então, o segredo é o seguinte: é essa daqui é uma solução com três retas, que é o mínimo de retas possível. Como é que a gente sabe que com três retas é o mínimo possível? Porque se a gente pensar um pouquinho sobre esse problema, na verdade é o seguinte: quando a gente traça uma reta no papel e você pergunta de que lado que está o ponto, ele vai dizer que o ponto está nessa região aqui do papel. Quando a gente traça uma segunda reta que cruza com essa primeira, essas duas retas elas dividem o papel em quatro regiões. E a gente sabendo que se o ponto estiver na região 1 ou na região 2, ele vai estar desse lado da reta. Se estiver na 3 ou na 4, ele vai estar do outro lado. Se estiver desse lado aqui, vai estar na 2 ou na 3. E se estiver desse lado aqui, vai estar na 1 ou na 4. Então, quando a gente souber essas duas respostas, a gente vai saber em qual dessas quatro zonas está o ponto. Então, se ele disser que está para cá e aqui ele disser que está para baixo ou para a esquerda, a gente sabe que o ponto está nessa zona 1 aqui. Então, na verdade, a gente quer saber o seguinte: a gente vai ter que, alguma hora, fazer retas aqui no quadrado para dividir esse papel em regiões que estão fora do quadrado ou dentro do quadrado. Então, no primeiro caso, com as quatro retas, a gente dividiu o quadrado em 9 regiões, sendo que uma das regiões era exatamente o interior do quadrado. Então, se ele está nessa região, está dentro, se não, está fora. No segundo caso, a gente traçou uma reta passando exatamente na diagonal do quadrado. E aí, dependendo da resposta, a gente vai dividir essa região em. Estou fazendo um desenhozinho melhor. A gente vai dividir essa região em 1, 2, 3, 4. Ou seja, a gente não consegue pegar essa região aqui em cima e com uma reta só delimitar uma região que esteja toda dentro do quadrado ou fora do quadrado. Então a gente consegue enxergar aqui que com duas retas, quaisquer duas retas que a gente trace aqui nesse papel, a gente não consegue fazer o contorno inteiro do quadrado. Se a gente traça a diagonal, a gente precisa de mais duas. Se a gente traça uma reta em cima de um lado quadrado, a gente precisa de mais três, para fazer uma região com esses três lados. Se a gente traça uma outra que cruza o quadrado qualquer, ó, desse lado aqui a gente tem duas, e desse lado aqui a gente tem mais um monte, também não dá com duas. Então, nenhuma possibilidade aqui, ó, aqui a gente vai deixar três arestas de cada lado. Então, nenhuma possibilidade vai dar para fazer com duas retas. Então, a resposta é três retas. Problema difícil de você enxergar que dá para fazer com três retas. Tá? Então, vamos para o próximo. Um trem se move no mesmo sentido durante 5 horas e meia. Se o trem percorrer qualquer segmento de 100 km nesta jornada em 1 hora,
Letra A. O trem estará se movendo necessariamente a uma velocidade constante. B. A velocidade média do trem é necessariamente 100 km por hora. De novo, enunciado bem difícil de entender. Então, o trem está se movendo aqui no mesmo sentido durante 5 horas e meia. Digamos que ele começou aqui, 5 horas e meia. E ele fala o seguinte: qualquer segmento de 100 quilômetros, digamos que seja um segmento aqui, 100 quilômetros, ele vai percorrer em 1 hora. Ou seja, eu posso pegar qualquer trecho aqui de 100 quilômetros e ele percorreu esses 100 quilômetros em 1 hora. Eu escolho outro trecho aqui, vou colocar em vermelho, esse trecho aqui, de 100 quilômetros, ele percorreu esse trecho em 1 hora. É isso que o enunciado está dizendo. Qualquer trecho que você pegue aqui, nesse caminho que o trem percorreu, qualquer trecho de 100 quilômetros, do início do trecho até o final do trecho, o trem levou 1 hora para percorrer. E aí ele pergunta: o trem está se movendo necessariamente a uma velocidade constante? Existe uma solução trivial que é a seguinte: se ele percorreu isso aqui tudo em 5 horas e meia, é, ele pode estar percorrendo em velocidade constante, velocidade v igual a 100 quilômetros por hora. Se esse trem está viajando sempre na mesma velocidade, a 100 quilômetros por hora, qualquer trecho de 100 quilômetros, ele vai levar 1 hora para percorrer. E aí, o que na verdade essa letra A aqui está perguntando é a seguinte: se essa é a única solução para esse problema. Ou seja, existe alguma outra possibilidade desse trem não estar se movendo a 100 km por hora, a uma velocidade constante, ele alterar a velocidade no meio do percurso, e ainda assim, em qualquer trecho, ele percorrer 100 km em 1 hora? É uma pergunta bem complexa, só que a gente já está entrando num domínio de análise na matemática. Mas esse problema a gente tem que fazer ele de uma forma meio intuitiva mesmo, pelo menos nesse momento. Então é o seguinte: digamos que o trem. Vamos tentar fazer o trem se mover em velocidade diferente de 100 km por hora. Digamos que o trem comece partindo a, sei lá, 80 km por hora. Se esse trem mantiver essa velocidade de 80 km por hora, a gente vai chegar aqui num trecho de 80 km que ele vai ter percorrido em 1 hora. E para percorrer um trecho de 100 km, vai ser maior do que 1 hora. Então, ele não pode manter essa velocidade de 80 km. Em algum lugar, ele vai ter que aumentar essa velocidade. Então, vamos lá. Digamos que este aqui seja o primeiro trecho de 100 km que a gente esteja aqui. Ele vai ter que andar 80 km por hora e depois vai ter que andar uma velocidade maior que 80 km por hora. Então, a, a, a solução mais simples, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode dividir esse trecho aqui ao meio. Na verdade, não vai ser ao meio.
É, na verdade, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa primeira 1 hora, digamos que aqui seja a gente quer que ele percorra esses 100 quilômetros num tempo de 1 hora. Então a gente vai fazer o trem primeiro percorrer um trecho de 80 quilômetros por hora e depois percorrer um segundo trecho a 120 quilômetros por hora. Ok? De forma que ele percorra os 100 quilômetros em exatamente 1 hora. Como é que a gente faz isso? A gente faz ele percorrer. Bom, a média entre 80 e 120 é 100, que é o que a gente quer. Então a gente faz ele percorrer 30 minutos a 80 quilômetros por hora e 30 minutos a 120 quilômetros por hora. Então vamos lá. Na verdade, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Isso daqui, na verdade, eu fiz uma linha da distância. Vamos fazer uma linha do tempo. Essa linha daqui, não precisamos colocar uma seta, não, que a gente já sabe. Vamos convencionar que ele está andando para a direita. Então aqui a gente tem 30 minutos. Aqui a gente tem mais 30 minutos. Aqui ele andou a 80 quilômetros por hora. E aqui ele andou a 120 quilômetros por hora. Lembrando que a gente está só tentando fazer uma configuração de velocidade diferente, tá? Pode ser 80, pode botar 90, 50, você pode testar vários números diferentes aqui. Esse aqui é só um número que a gente está testando, tá? Agora é o seguinte, se durante esses 30 minutos aqui ele andou a 120 quilômetros por hora, nesses próximos 30 minutos aqui, ele vai ter que andar a 80 por hora também, né? Por quê? Porque nesse trecho aqui de 1 hora, ele tem que percorrer 100 quilômetros em 1 hora. Então a média aqui, a velocidade média aqui tem que ser 100 quilômetros por hora. Então a gente fica meio que obrigado a fazer isso para o restante do percurso, né? Senão a gente não consegue essa propriedade. Então a gente divide esse trecho todo aqui em trechos de 30 minutos. Até dar 35 horas e meia. E a gente vai sempre alternando aqui. 120 quilômetros por hora, 80 quilômetros por hora e assim por diante. E agora vem uma pergunta difícil. Tudo bem, a gente viu que daqui até aqui ele percorreu 100 quilômetros em 1 hora. Daqui até aqui ele percorreu 100 quilômetros em 1 hora. Daqui a aqui ele percorre 100 quilômetros em 1 hora. Daqui a aqui também. Ou seja, qualquer intervalo desses aqui que eu pegar, começando numa dessas divisões aqui, ele vai percorrer 100 quilômetros em 1 hora. Agora, se eu pegar qualquer ponto aqui no meio, quantos quilômetros ele vai percorrer em 1 hora? Digamos que eu comece X minutos aqui depois desse intervalozinho aqui. Se eu for contar 1 hora a partir daqui, vai dar mais ou menos aqui, certo? Ou seja, esse trecho aqui, que ele andava a 120 km por hora, ele vai pegar um trecho a mais também a 120 km por hora, com o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu começar em qualquer lugar daqui,
e contar 1 hora, ele vai parar num lugar onde ele vai ter ficado ao todo 30 minutos andando a 80 por hora, são esses 30 minutos aqui, e este pedaço mais esse pedaço também andando a 120 por hora, também é um pedaço de 30 minutos. Justamente porque esse intervalo de tempo x aqui é igual a esse intervalo x aqui, porque eu estou contando 1 hora, né? Se eu comecei x minutos depois dessa divisão aqui, e eu for contar 1 hora, eu vou ter que vir até aqui no final e depois vou ter que contar mais x minutos, que foi o que eu tirei desse intervalo aqui. Então, essa é uma solução em que qualquer intervalo, qualquer lugar dessa trajetória que você pegue e comece e marca 100 quilômetros a partir daquele lugar, o trem vai ter percorrido aquela distância em exatamente 1 hora. Então, existem outras possibilidades. O trem ele pode ficar sempre aumentando e diminuindo a velocidade em intervalos regulares, que ele ainda vai ter essa propriedade, o movimento dele ainda vai ter essa propriedade. Ele sempre vai percorrer qualquer movimento de 100 km em 1 hora. Então, sim, é possível que ele não tenha uma velocidade constante, que ele vai alterando a velocidade, desde que seja alterando em intervalos regulares e que a média seja 100 km por hora. Então, resposta. Letra A. Não necessariamente ele vai estar andando a velocidade constante. E letra B, a velocidade média do trem é necessariamente 100 km por hora? Aqui ele está pegando a velocidade total. Vamos ver, nesse caso aqui, qual foi a velocidade total? Quantos intervalozinhos de 30 minutos a gente tem? 5 horas e meia. Bom, 5 horas tem 10 intervalos de 30 minutos. 5 horas e meia vai ter 11 intervalos de 30 minutos. Certo? Então a gente tem um total de 11 intervalos de 30 minutos. Então aqui no primeiro ele andou a 80, no segundo a 120, depois 80, 120, 80. Então o último intervalo aqui, ele vai terminar no intervalo de 80 km por hora. Por quê? Porque a gente tem 11 intervalos. Um número ímpar. Se a gente tivesse um número par de intervalos, a velocidade média dele seria 100 km por hora. Por quê? Vamos contar só os 10 primeiros intervalos. Os 10 primeiros intervalos, nós vamos ter 5 intervalos a 80 por hora e 5 intervalos a 120 por hora. Então, a velocidade média é 100 km por hora. Só que a gente adicionou mais um trecho de meia hora, um intervalo de 80 km por hora. Então, a média dele não é necessariamente 100 km por hora. Então, a letra B também é não. Esse problema é bem difícil. Tá? Precisa de muita visão para conseguir enxergar que é possível esse trem estar viajando a uma velocidade variável e ainda assim percorrer qualquer segmento de 100 km sempre em exatamente 1 hora. Ok? Então pronto, terminamos aqui.